13º episódio. Hoje, o assunto é impressão térmica. De um lado, IMAC, fundada em 1983. 450 funcionários no mundo. 530 milhões de metros quadrados de ribbons produzidos em 2020. Do outro, Armor, fundada em 1922. 1.200 funcionários no mundo. 1,6 bilhões de metros quadrados de ribbons produzidos em 2020. Quem é a nova gigante Armor IMAC? Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelos próximos minutos, eu e os diretores da ABIEA vamos conversar com o representante da nova empresa. Milton, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, William. Estamos aí à disposição para esclarecer o que a gente puder dentro da nova empresa, para vocês conhecerem um pouco mais do grupo e um pouco mais da empresa. Milton, antes de mais nada, qual a sua função e responsabilidades dentro da companhia? Eu sou gerente nacional de vendas e Brasil e Argentina, ou seja, da região Brasil e Argentina, América do Sul. Cuido da área comercial aqui no escritório de São Paulo. O que motivou, essa é a grande pergunta, o que motivou a Armor a adquirir a IMAC? Então, William, essa é uma questão que já vem acontecendo, as conversas já vinham acontecendo há bastante tempo, né? As empresas, apesar de fabricarem os mesmos produtos, elas são muito complementares em termos de portfólio, em termos regionais, de atuação em cada região. Essa fusão, ela dá muita força para a companhia e para os clientes, porque ela vai fazer com que a empresa tenha uma participação global muito mais forte assim, no mundo, e assim, serviços, portfólio de produtos, tudo melhora com a fusão. Ou seja, a estratégia da empresa é uma complementar a outra e ter uma penetração maior no mercado, é isso? Exatamente, ter uma penetração maior, tanto regional quanto em termos de portfólio de produtos. Jason, sua pergunta, por favor. Com essa fusão, a marca IMAC vai permanecer? E com relação aos produtos e às equipes comerciais, o conjunto de colaboradores das duas empresas, vai haver uma consolidação? Vão continuar com estruturas independentes ou de verdade vai ter uma fusão integral de tudo? Excelente pergunta. Começando pelo seguinte, a gente vai ter uma marca única chamada Armor IMAC. Tá? Essa vai ser a marca da empresa, de uma forma geral. Com relação à consolidação, estamos planejando o que for melhor para os nossos clientes, estamos entendendo os mercados, especificamente a questão de equipes, de produção. Existem muitas sinergias para produção aqui no Brasil, né? Como a gente tem uma linha de corte, essa linha muito sinérgica, as duas são muito parecidas. Então, a gente está avaliando da melhor forma possível. E como as duas companhias juntas, elas formam uma companhia com bastante participação, a gente com certeza terá bastante unificação dos processos e sinergia de tudo, de fornecimento, de entrega, de uma série de coisas. Transporte, que é muito importante também. Basicamente isso. Eu vou insistir na pergunta do Jason. Em algum momento vai desaparecer a marca IMAX? Você tem essa informação? Não, a gente não tem. Todas as marcas vão ficar Armor IMAC. Tá? Todas as marcas vão ficar Armor IMAC. Temos uma nova empresa, né, formada da união das duas. Os produtos que eram Armor vão ser Armor IMAC e os produtos que eram IMAC vão ser Armor IMAC. Então vai ter uma consolidação da marca.
Elvio, a sua pergunta, por gentileza. Eu agradeço. Formalmente agora, Milton, prazer revê-lo, prazer falar com você. Prazer é todo meu. Aliás, nós ficamos muito contentes que o movimento foi Armor IMAC. Se tivesse sido o contrário, para nós, da nossa empresa, a gente tinha um relacionamento já de muito tempo com a Armor, né? Então, nós nos sentimos mais seguros com esse movimento. Um dos motivos pelos quais a nossa empresa e outras tantas, né, tinham uma certa restrição de trabalho com a IMAC, é a política da IMAC de atendimento direto a clientes, né? Essa política foi explicada para a gente em vários momentos, mas isso sempre me pareceu uma coisa do Marcos, né? Que tinha o dedinho do Marcos lá, que é bem o perfil dele. O mercado pergunta o tempo todo, né? Essa política, que nós sabemos que ela é contraditória à política padrão da Armor, como é que vai ficar isso? Em algum momento, apesar das marcas permanecerem, né, alguma diretriz será mandatária, no sentido de ou permitir a venda para cliente direto, né, ou coibir esse tipo de prática. E aí, se você me permitir, eu já emendo essa pergunta no outro aspecto, porque o que nos ocorre, né? Hoje, a IMAC, no atendimento direto a cliente, ela concorre com a Mastercorp. Particularmente, cada vez que a Mastercorp cresce no mercado, eu que trabalho com a parte de manutenção de máquinas, fico contente, mas o material deles se a gente pudesse não tê-lo, seria melhor, eu acredito que para o segmento como um todo, né? Tem alguma estratégia para que talvez as revendas ocupem esse espaço, de modo a que a gente não permita que eles absorvam praticamente, se a política realmente for nesse sentido de não haver venda direta? Então, essa é a pergunta que eu mais recebo. Agradeço demais a pergunta e poder tocar nesse ponto. Mas, infelizmente, é uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta oficial. Tá? Okay. A gente está trabalhando de uma forma em que a gente possa, primeiro, pensar no cliente, primeiro pensar no atendimento do cliente, do serviço, não deixar nenhuma brecha para falhas com clientes, com falhas com produtos, etc. A gente está trabalhando nisso. Então, por enquanto, a gente não tem uma resposta com relação à política comercial. Mas tudo está sendo discutido. Essa pergunta é uma pergunta que eu principalmente, mas todo mundo recebe ela todos os dias, né? Mas a gente ainda não conseguiu ter uma Ok. Obrigado. Elton, sua pergunta, meu amigo. Microfone. Pronto. Prazer conhecer. Prazer, Elton. Sou parceiro mais da IMAC, tá? Mas a partir de agora eu sou parceiro dos dois. E aí vem a pergunta: vocês têm ideia de quando deve acontecer a unificação de vocês? Tá? Eu vou fazer logo umas três, são 2 ou 3 perguntas, e aí você responde de vez que é simples. Elton, eu só te peço se você puder aumentar um pouquinho o volume, tá um pouco baixo. Eu gostaria de ter uma ideia, qual a previsão da unificação de vocês? Tá? Como ficará a situação dos clientes? Vocês devem escolher uma das 2 empresas para ser a que vai seguir com a marca, com o trabalho. Não deve ficar 2 estruturas separadas. E quem compra de uma, como é que vai ficar com relação à outra? Como é que seria essa questão de unificação? Não, a gente não... justamente a união das 2 empresas é no sentido de unificar todos os clientes. A gente não vai deixar de atender nenhum cliente. E o processo de unificação, que foi sua primeira pergunta, ele está em andamento. Só que o anúncio foi feito dia 4 de outubro, se eu não me engano. Então, ele está num processo em que a gente ainda está conhecendo as equipes, conhecendo o potencial das 2 empresas, conhecendo a fábrica, vendo se a capacidade da fábrica, uma atende toda a capacidade da outra, mas não vai ter uma separação, muito pelo contrário, vai ter união. Não vai ter uma separação dizendo, olha, esse era cliente de uma empresa, esse é cliente de outra.
todos os nossos clientes são clientes Armor IMAC. Então, a ideia é que a gente possa ter, em conjunto, um trabalho de sinergia, né? Atuando bem com os clientes que compram determinados produtos e atuando bem também com os clientes que compram outros tipos de produtos. Mas não tem nenhum plano de separar nem a empresa, nem os produtos e muito menos os clientes. Ok, muito obrigado. Obrigado. Milton, com a fusão, percentualmente, que posição a Armor vai ocupar no mercado mundial? Então, a Armor é líder no mercado mundial, já era líder, mas aí consolida essa liderança. Participação em percentual, se é isso que você quer saber, em torno de 45% do mercado mundial. É uma bela representatividade. E no Brasil, como é que é o market share de vocês? No Brasil, essa é uma informação que a gente ainda está buscando ter melhor. Tá? Eu não posso te falar isso agora, mas eu te digo o seguinte, o mercado, você volta com isso com uma pergunta. Qual o mercado brasileiro de autoadesivos? Em metros quadrados? Sua opinião? Essa é uma resposta que nós teremos oficialmente em breve, com a pesquisa de mercado. Aliás, obrigado para você puxar esse assunto, aproveitar quem está nos acompanhando, né? Que é o segmento qualificado, que a gente precisa se unir nesse propósito, porque como a gente pode evoluir no nosso segmento se a gente não tiver acesso certeiro a respeito dessas informações, não é verdade? Então, e tentando responder a sua pergunta pelo Brasil, o que eu posso te dizer é que o mercado brasileiro de termotransferência é em torno de 1/4 do mercado brasileiro de autoadesivo. Essa é a proporção. Essa é a proporção. Por quê? O mercado de VIP é metade do mercado nacional de autoadesivos e metade desse mercado de VIP é de termotransferência, em média. Tá? Para quem não sabe, explica o que é o VIP. Nem O todo mundo VIP está seria familiarizado. Variable Information Printing, ou seja, impressão de dados variáveis. A metade do mercado de autoadesivo, em torno de metade do mercado de autoadesivo, são etiquetas para impressão de dados variáveis. Estou aproveitando que você está se reportando aí para o mercado, que mensagem você pode passar para os convertedores que ou compram da Armor, ou compram da IMAC, ou que compram dos dois, né? No nosso caso, a gente comprava dos dois, apesar de uma parceria maior com a Armor. Que recado para tranquilizar esses empresários você pode passar para nós agora? O recado principal é que nosso objetivo maior em tudo é melhorar e implementar, melhorar o serviço a cliente. Ou seja, nenhum cliente vai ficar sem produto ou com... Pelo contrário, os clientes vão ter a possibilidade de ter uma maior linha de produtos para trabalhar, vão ter um portfólio melhor, um atendimento mais eficiente. Ou seja, não é para ninguém se preocupar com questões de mercado, porque a gente está avaliando isso o mais profundamente possível. E na questão de atendimento aos nossos clientes, os clientes só vão ganhar com mais produtos, só vão ganhar com uma perspectiva de um serviço melhor, de entrega mais ágil do que a gente tinha das duas empresas. Então, o mercado, tanto o mercado de ribbons como o mercado de autoadesivo, é muito favorável à escala. Você sabe muito bem, né? Quanto maior a escala, melhor o serviço, melhor a entrega, melhora tudo. Os custos. Então, acho que o cliente brasileiro nosso só tem a ganhar. Então, nós aqui, empresários, até podemos vislumbrar
a possibilidade de ter custos menores com a Armor IMAC? Olha, não é uma possibilidade que não existe, mas o problema é uma outra coisa. O problema é o mercado global, o dólar a nível mundial e os aumentos dos custos de produto. Mas, de uma forma geral, a gente está tentando, pelo menos, equalizar aí a diferença de custo. A gente percebeu que nesse período de pandemia teve muita falta de matéria-prima. Isso acabou não acontecendo na Armor, por exemplo. Você pode falar um pouquinho para nós por que vocês não tiveram esse problema em entregar produtos para o mercado e outros segmentos tiveram? A gente teve vem se precavendo com essas faltas de material, de matéria-prima, há alguns anos já. Então, a gente vem trabalhando no sentido de manter estoques e de manter um giro muito alto. Para te falar a verdade, a gente teve um crescimento muito grande de volume nesse período. E aí nós sofremos também um pouco para deixar o nosso cliente tranquilo, importar algumas coisas aéreas, trazer matéria-prima o mais rápido possível para que o serviço não ficasse faltando produto, né? Mesmo assim, a gente todas as companhias passaram, que tem algum derivado de plástico, passaram alguma restrição de matéria-prima. E essa restrição, você sabe que aumento de preço não é pelo custo, aumento de preço é sempre pela escassez. Quando falta uma matéria-prima, porque o aumento do custo você pode até compensar na sua margem, mas quando tem escassez, não tem como. Os produtos são aumentados. É lei básica de economia, não tem jeito. Elvio, você queria fazer mais uma colocação? Na verdade, eu queria só compartilhar um dado, que no período em que eu estive mais ativamente na associação, a gente fez a pesquisa, né, sobre a questão do consumo de autoadesivos. Eu tenho um dado aqui que eu acho que posso compartilhar com vocês, né? Em 2017, o consumo de autoadesivo no Brasil estava em 580 milhões de metros. Eu me lembro que a gente teve a oportunidade de meio que validar essa informação com o Ricardo Lobo, da Colacri, um dia, numa conversa informal, batendo um papo, a gente chegou que esse número era mais ou menos isso. Outra informação que a gente levantou é que o mercado de autoadesivos ele vinha crescendo num potencial aí de 2 dígitos por ano, pelo menos. Se a gente fizer uma projeção desse volume de crescimento, em 2020 nós estamos falando de 770 milhões de metros quadrados, né, que seria o que o nosso mercado absorveria. O que eu acho que vale muito a pena a gente considerar aqui é que, assim, enquanto alguns mercados, né, mergulharam em uma crise, dependendo do segmento onde você está, né, o nosso mercado, para algumas empresas, não houve crise. Lógico que a proporção da crise foi tão grande que não teve como. Teve gente que a crise puxou mesmo e atingiu, mas ainda é um segmento que mantém um nível de crescimento de 2 dígitos, né, ano, independente do doido que tiver na direção do país, que a gente já teve todo tipo de maluco, mas graças a Deus a nossa economia e o nosso segmento são descolados dessa questão política, né? E aí eu até acredito que esse movimento da Armor, da fusão da Armor com a IMAC, deve trazer para nós aqui no Brasil, né? E aí se o Milton quiser aprofundar, porque eu imagino o seguinte, a Armor tinha um planejamento estratégico que com a fusão vão fazer alguns ajustes, mas a estratégia vai continuar a mesma, né? O que eu imagino é que nós, empresários, a gente precisa entender melhor a estratégia que os nossos fornecedores têm, porque normalmente eles têm um corpo de pesquisa de mercado, de análise, de avaliação, parâmetros internacionais que para nós seriam muito relevantes se a gente souber ouvir e aproveitar isso em prol do direcionamento do nosso negócio.
Você tem alguma coisa que você possa compartilhar? Alguma coisa que vocês da Armor enxergam como uma tendência de desenvolvimento e crescimento do mercado, além desses 2 dígitos que a gente já cresce por ano? Olha, eu tenho uma informação que, na verdade, é base do nosso crescimento, boa base do nosso crescimento, é o seguinte, eu até fiz algumas anotações aqui, eu imaginei que esse assunto viesse à tona, né? Mas o e-commerce cresceu 31% no primeiro semestre de 2021. Ou seja, você está com o e-commerce chegando perto não, mas chegando nos volumes que eram do varejo. Então, isso significa rastreabilidade, isso significa logística, significa um mercado mais forte. Nós, por exemplo, não imaginamos que esse mercado vai voltar para trás, porque uma vez o hábito de comprar via e-commerce ele se estabeleceu, ele é muito mais prático para quem compra do que o hábito de sair de casa, a gasolina está cara, etc, etc. Então, acredito que para nós, tanto para a termotransferência quanto para o mercado de autoadesivo, é uma flecha ao contrário do crescimento dos mercados. Enquanto os outros estão caindo, finalmente a gente está se desenvolvendo e ajudando, inclusive, as pessoas que têm que ficar em casa e que têm que se precaver do vírus. Então, eu acho que a tendência para o mercado de automação, principalmente, ela é muito forte, muito forte. O investimento das companhias que nem o Mercado Livre, Amazon, o investimento dessas companhias no Brasil já estão dizendo o que a gente tem aí pela frente pelos próximos anos. Milton, alguma coisa que você queira pontuar, falar, que não foi te perguntado, que você queria acrescentar? Não, eu só quero acrescentar o seguinte, muitas perguntas eu deixei em aberto e no futuro a gente vai tendo respostas e vai tendo essas informações. Sempre que eu tiver alguma coisa, eu vou entrar em contato com a BIEA e usar a BIEA como nosso meio de comunicação ao mercado para dizer alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa que a gente para você, o mercado de autoadesivos e para os convertedores no Brasil. Então, você assume o compromisso conosco que no próximo ano a gente volta a conversar e você consiga passar informações ainda mais aprofundadas a respeito dessa fusão. Com certeza, com certeza. Milton, obrigado pela tua participação. Foi muito proveitoso para nós. Espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente. Forte abraço para você.